Graça e paz. Mais forte, graça e paz. Eu falo que eu tenho 74 anos, viajo todo dia, prego em todos os lugares e estou forte. Você tem que falar forte também, né? Para que o inferno escute o tamanho da sua alegria. Aqui, só tira esse púlpito daqui. E para que o Senhor veja o tamanho da honra e glória que você dá para Ele. Amém? Você está sentada e eu também vou sentar. Vamos ficar confortáveis, porque eu perguntei para a pastora Fátima até que hora que eu posso ir. Ela falou até 5 horas, então vamos embora. Queridos, é só pela graça que as coisas acontecem. Escutando esses testemunhos, vendo como nasce esse ministério, com certeza é pela graça de Deus. É o coração de Deus que faz gerar no nosso coração o desejo de cuidar de vidas, de amparar vidas, de relacionar no padrão que Jesus nos ensinou. É só pela graça. E é só pela graça que eu estou aqui também. É só pela graça que Deus tem feito tantos ensinos para o meu coração, para compartilhar com a igreja. E eu me lembrei, você vai me permitir fazer isto, eu me lembrei de um corinho, de um cântico, de um louvor que é bem sapatinho de fogo também, que, vou botar para cá, você põe aqui do lado, que é bem sapatinho de fogo e que realmente mostra para todos nós que é só pela graça. Só o refrãozinho do começo, eu vou te ensinar. E o refrãozinho diz assim: se Deus puxar da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Tem gente que pensa que faz e acontece, só pela graça ninguém merece. Oh, tem gente que sabe, né? Então nós vamos cantar esse pedacinho juntinho, só esse pedacinho. Se você cantar comigo, minha voz feia nem vai aparecer. Se Deus puxa da tomada, não cansa, não prega, não faz mais nada. Tem gente que pensa que faz e acontece, é tudo pela graça, ninguém merece. É pela graça, Fátima, é pela graça. Se Deus puxa da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Tem gente que pensa que faz e acontece, é tudo pela graça, ninguém merece. É pela tua graça, Senhor. É pela tua bondade, é pelo teu amor que essas mulheres foram curadas, restauradas, tratadas. É pela tua graça que Fátima, pastora Fátima, seu esposo, estão há 24 anos perseverando nessa obra. É pela tua graça que a porta desse ministério se abre, Senhor, para esse trabalho. É só pela tua graça, Pai. É só pela tua graça. Então a primeira palavra, Senhor, é gratidão. Gratidão pela tua bondosa graça para conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Marcos capítulo 5. E antes do capítulo 5, um pouquinho antes, no final do capítulo 4, conta aquele texto que Jesus entrou num barco para atravessar o mar para outra margem, o mar da Galileia. E uma tempestade se levantou. E ele estava dormindo, cansado. Jesus tinha um corpo de homem. Ele era Deus na terra, mas ele estava dentro de um corpo de carne. E esse corpo cansava, e Jesus estava dormindo, cansado. E ele foi acordado pelos discípulos, que ficaram apavorados pela tempestade. Versículo 37, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, do capítulo 4 de Marcos. Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro, e eles o despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Acordaram Jesus. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então, lhe disse: por que sois assim tímidos? Ou medrosos em algumas versões. Como é que não tendes fé?
E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar se lhe obedecem? Quem é esse? Quem é esse que abre a boca e faz parar uma tempestade? Quem é esse que abre a boca e move as forças da natureza? E hoje eu entendo, conhecendo o mundo espiritual, conhecendo aquilo que Deus tem me ensinado sobre trevas, que havia um mover de trevas para Jesus não chegar naquele lugar. Havia um mover de trevas para que Jesus fosse impedido de chegar em Gadara. Jesus foi para o lugar onde havia um endemoniado. E esse endemoniado não era possuído por um espírito imundo. Ele era possuído por aproximadamente 2.000 espíritos imundos. E a Bíblia fala que, entre mentes, quer dizer, apesar da tempestade, apesar da luta espiritual que se move até na natureza, chegaram a outra margem, a terra dos Gerazenos. E ao desembarcaram, veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Eu tenho ensinado sobre o mundo espiritual, cursos, seminários. Eu tenho um canal no YouTube, Pastora Tânia Tereza Oficial, que já passou de 42 milhões de visualizações, que já chegou na Rússia, na Índia, na China. E ele tem 500 vídeos que ensinam sobre mundo espiritual. E eu tenho ensinado que o mundo espiritual age no mundo natural por portas que se abrem, por pecados, por permissão do homem. E que existem dois tipos de manifestação espiritual. Existe a opressão e a possessão. Jesus fala: eu vim para libertar cativos e oprimidos. Cativos e oprimidos. Cativeiro é a possessão, o demônio está dentro, como um homem dentro de um automóvel. O automóvel é só a casca, mas quem conduz é o homem. Ou a opressão, como um homem em cima do cavalo. O cavalo tem vida própria, mas ele faz aquilo que o cavaleiro quer. Na opressão, o demônio não está dentro, mas ele conduz a vida da pessoa. Leva para as drogas, leva para a promiscuidade, leva para a violência doméstica, faz um homem bater na sua mulher, mas ele não está possesso, ele está opresso. O drogado não está possesso, está opresso. O promíscuo que tem vício na internet não está possesso, está opresso. Mas esse homem estava possesso. Ele tinha dentro do corpo dele aproximadamente 2.000 demônios. Por que os demônios precisam incorporar? Porque tem leis espirituais no mundo espiritual. E uma delas é que um espírito sem um corpo é ilegal na terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Os céus, mundo espiritual. Terra, mundo natural, mundo físico. Ele deu aos filhos dos homens para governo, para dominar. Não é propriedade, a propriedade é do Senhor. A terra, sua plenitude, e todos que nela habitam são do Senhor. Mas ele deu a terra para o homem dominar, administrar, gerir, cuidar. E o homem tem autoridade na terra. O mundo natural é a terra. O mundo espiritual, para entrar no mundo natural, precisa de corpo. Os demônios precisam incorporar. O Filho de Deus precisou vir em carne, por isso ele teve sono, cansado. Porque para agir no mundo natural, andar no mundo natural, ele precisava vir como Filho do homem, não apenas para ir para a cruz, não apenas para comprar povos de todas as raças, tribos e nações, mas também para ter autoridade no mundo natural. Ele não podia vir como Deus, com a sua glória. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, que ele subsistia em forma de Deus, mas humilhou-se, tornou-se figura humana. E ele, como homem, pode andar na terra. Como homem, ele pode receber autoridade lá no Rio Jordão, na hora do batismo. Autoridade que foi retirada da terra, porque o homem que recebeu essa autoridade para guardar, o jardim não guardou, a autoridade foi retirada. E durante o Velho Testamento inteiro, você não vai ver ninguém exercer autoridade. Mas vai ver sim, a partir do batismo no Jordão, quando é cumprida a profecia de Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para salvar, curar,
libertar cativos e oprimidos. O Espírito Santo vem sobre Jesus no Jordão, na hora do batismo. Por isso que só depois do batismo foi permitido a ele encontrar-se com o diabo. Até aí, não teve nenhum encontro dele com Satanás. Só a partir do batismo, porque cumpriu-se a profecia, a autoridade veio para a terra. A partir dali ele começa a expulsar demônios, até criticado por alguns fariseus, que dizem que ele expulsava demônios por Beelzebu. E ele diz para aqueles homens que tinha só um pecado que não tem perdão, é blasfêmia contra o Espírito Santo. E por que ele diz isso? Porque o Espírito que estava nele, que dava a ele a autoridade para expulsar demônio, era o Espírito Santo. E aqueles homens estão chamando o Espírito Santo de Beelzebu. Enfim, ele veio em carne, porque tem uma lei espiritual que o Espírito sem um corpo é ilegal na terra, porque a autoridade tinha que vir do céu para a terra, porque ele tinha que ir para a cruz. O Espírito Santo incorpora a igreja, porque o Espírito sem um corpo é ilegal na terra. Por isso os demônios incorporam. E quando você lê as cartas de Paulo, você vai compreender o mundo espiritual mais do que quando você lê os evangelhos. Porque Mateus, Marcos, Lucas e João contam fatos, narram histórias. Como aqui está sendo narrada uma história. Veio a tempestade, Jesus acalmou a tempestade. Jesus chegou do outro lado da margem, veio um endemoniado encontrar-se com ele. São histórias. Quando Paulo foi chamado o apóstolo tardio, não andou com Jesus, não participou das histórias, não viu as histórias. Quando Paulo é chamado, ele tem uma unção especial. O chamado de Paulo na estrada de Damasco, ele viu Jesus glorificado, ele não viu Jesus em carne mais. Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, já havia subido aos céus. E ele vê um Jesus glorificado, uma luz mais resplandecente que o sol. E caindo por terra, ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, mas levanta-te, porque para isso te apareci, para te constituir ministro, para arrancar as pessoas das trevas para a luz. Quem és tu? Ele perguntou primeiro. Eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te, porque para isso te apareci, para te constituir ministro, arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Então, o chamado de Paulo não é: vinde após mim que eu vou te fazer pescador de homens. O chamado de Paulo não é: segue-me. O Jesus que pediu aos outros que o seguissem não estava mais na terra, já estava no céu, à destra de Deus. Então não havia como dizer: segue-me. Também não chamou Paulo para o evangelismo, para pescar homens, para ganhar almas. Mas chamou Paulo para dar a ele revelações do mundo espiritual. E aí você vai entender as cartas de Paulo, principalmente a carta aos Efésios, onde ele fala do mundo espiritual de uma forma tão grande. E ele fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Paulo fala de hierarquia de demônios. Principados, demônios que governam países. Ele fala de espíritos territoriais, até chegar nos demôniozinhos que entram no corpo das pessoas. Você não vai ver nenhum dos outros, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, nem Tiago, nem os outros, falarem de principados e potestades. Só Paulo fala. E por que eu estou te falando isso? Porque esses homens não podiam narrar a profundidade do que estava acontecendo em Gadara. Eles ainda não sabiam. Eles só sabiam que tinha demônios dentro do corpo do homem. Mas eles não sabiam que Jesus foi até aquele lugar, porque eram espíritos territoriais. Porque eram demônios que habitavam numa região específica. E aqueles demônios não permitiriam que aquele homem saísse daquele lugar e fosse buscar socorro em Jesus, como outros endemoniados iam. Assim que Jesus recebeu autoridade
Assim que a voz do Pai foi ouvida no Jordão, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, os demônios começaram a ir. Não tardou, apareceu na sinagoga o homem possesso de espírito imundo. Não tardou, veio o homem com o filho possesso. Não tardou, veio a mãe com a menina endemoniada em casa. Todos iam a Jesus, eles iam a Jesus, mas esse homem não poderia ir, porque havia uma prisão local. Ele tinha uma legião de demônios e esses espíritos eram territoriais. Eram dominadores que dominavam naquele território. E os que estão contando, e é Marcos quem conta, ele não sabe disso, porque só depois de Paulo é que soubemos disso. Mas ele dá sinais de que eram espíritos territoriais. Ao desembarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Ele se via livre das cadeias, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, ninguém podia subjugá-lo, andava sempre noite e dia, clamando entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Ora, de longe viu Jesus, correu e o adorou. Diga, o adorou, diga. Os demônios sabem quem ele é. Viram de longe, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Escute bem, você que está me ouvindo pela televisão e que vai me ouvir, porque vai ficar gravado isso aí, e eu vou colocar lá no meu canal do YouTube. Até o demônio se prostra diante de Jesus. E se você ainda não se prostrou, pense nisso. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Eles têm temor. Eles honram a Jesus e eles têm temor de Jesus. Eles são anjos caídos, eles sabem quem é Jesus. Eles sabem quem é essa autoridade que estava na terra, mesmo num corpo de homem. Mas nele habitava a divindade. Aquele que tinha todo o poder do universo dentro dele. Pelo que Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Escute bem, você que trabalha com libertação, nunca fale nome de demônios, nunca. Jesus pergunte qual é o teu nome, para que eles dissessem que eram muitos. E que nós soubéssemos que não era um demônio com nome tal, ou tal, ou tal. Sabe por que você não pode falar nome de demônios? Porque está escrito no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 13: não fale o nome de outros deuses. E os demônios são deuses das trevas. Eles queriam ser Deus do céu. Satanás queria ser como Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus. E ele não conseguiu, porque ele não é criador, ele é criatura, e criatura caída. E quando vem para a terra, ele quer ser Deus aonde ele chega. Ele quer ser Deus na idolatria, ele quer ser Deus na umbanda, na quimbanda, em tudo que é banda. Mas ele não é nada. Ele não é nada. Pode aplaudir, é para Jesus. Perguntou-lhe qual é o seu nome, e ele disse: Legião é meu nome, porque somos muitos, somos muitos. Rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Escute bem. Rogar é pedir, é implorar. Os demônios sabiam que não tinha chance para eles quando Jesus chegou naquele lugar. Eles se prostraram. Mas há um pedido deles para Jesus: não nos mande para fora do país. Por que esse pedido? A Bíblia não diz que Satanás está ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa estragar? A Bíblia não conta, no livro de Jó, que Satanás estava rodeando a terra e passeando por ela? Por que um país específico? Porque um território específico. Porque uma legalidade dada num determinado país, num determinado território.
Quando você passa naquelas pontes, viadutos que tem aquele povo perdido nas drogas do crack, sem documentos, sem higiene, sem família, sem dignidade, sem nada, ali é um território. Quando você vai para lugares de desova de cadáveres, do crime, escolhem lugares para desovar cadáveres, ali é um território. Territórios que vão sendo marcados por derramamento de sangue, por droga, por prostituição. Esses lugares se tornam propriedades, não porque Deus é proprietário da terra, mas domínio de demônios. Demônios passam a dominar naqueles lugares. Dominadores desse mundo tenebroso. Principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Não nos deixe ir para fora do país, não nos mande para fora do país, porque lá não vamos poder nos manifestar. Nós temos que nos manifestar nesse país. Presta atenção, o teu país pode ficar livre de demônios. Vou repetir, o teu país pode ficar livre de demônios. Rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Aqui está a causa da territorialidade daqueles demônios. Os judeus tinham uma ordem de Deus que não comessem carne de porco. Havia uma cultura de porcos naquele lugar, e aquele é território de judeus. E certamente não era só para fazer brincadeirinha da porquinha Pepa, porquinha de estimação. Era porcos para consumo, para comércio, fazendo o que Deus disse para não fazer. A desobediência à palavra de Deus é a porta que se abre para a chegada de demônios. E naquele território a desobediência era a cultura de porcos. Então os porcos eram as portas abertas. A criação de porcos, comer porcos, cultivar porcos. Era a porta aberta para que demônios entrassem naquele território. Os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se no despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Por que Jesus permitiu? Porque Jesus, matando os porcos, tirando do mundo natural o que era legalidade, a porta, o mundo espiritual acabou. Não existe mais. Resolvendo no mundo espiritual, no mundo natural, termina o pecado, termina a desobediência, termina aquilo que está errado, o demônio não pode mais ficar. Jesus tira daquele lugar 2.000 demônios. 2.000 demônios, Jesus tira daquele lugar. Quando você continua a história, você vai ver que o povo queria que Jesus fosse embora. O que for endemoniado, você vai continuar a ler depois, é uma tarefa que eu te dou. O que for endemoniado queria seguir Jesus. Jesus falou: não, vai para a tua família, vai para a tua casa, vai lá e mostra o que te aconteceu. O milagre recebido, muitas vezes, não é para sair caminhando por aí pregando. É para ganhar a família. É para ganhar a casa. Às vezes a pessoa fala: você recebeu um milagre, por que você não se torna um missionário e sai por aí pregando? Jesus te falou para isso? Se ele não te falou, vai para a tua casa. Manifesta o milagre. Fala do amor de Jesus, fala do que você experimentou, do que você viu e viveu, e mostra esse Jesus para outras pessoas da família. Pronto, Jesus foi lá para fazer isso. Só para fazer isso. Ele não foi para pregar nada. Ele não foi para impor as mãos sobre enfermos, nada. Só foi para limpar aquele lugar e mostrar o poder dele sobre o mundo espiritual. É o capítulo da Bíblia onde mostra Jesus sendo adorado por 2.000 demônios. Eita glória! Versículo 21, tendo Jesus voltado para o barco, para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão. Ele só foi lá e voltou para isso. Afluindo,
para ele uma grande multidão. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo, prostrou-se aos seus pés. E ele insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus acaba de sair do embate com as trevas, desembarca do outro lado, tem multidão seguindo Jesus, porque aonde ele ia, havia uma multidão, ou para ver milagres, ou para ganhar pães e peixes, ou para persegui-lo, mas sempre havia uma grande multidão. E não era pouca não, quando fala de multiplicação de pães e peixes, fala de milhares, milhares de homens, fora mulheres e crianças. E aí ele está com essa multidão e vem um dos principais da sinagoga. Aliás, Jesus tinha muitos problemas com os principais das sinagogas. Quando você conhece a Bíblia, você vai ver que esses principais, esses sacerdotes, esses sumos sacerdotes, foram aqueles que entregaram Jesus para Pilatos. Mas eu não quero falar disso agora. Eu quero falar que ele atendia a todos. Todo mundo que precisava. Todo mundo. Uma vez era um centurião. O centurião era do exército romano, e o exército romano subjugava o povo hebreu. E o centurião tem um escravo que está doente, e manda chamar Jesus. Jesus nunca negou a manifestação da graça e do poder dele para quem quer que o procurasse. Mas tem que procurá-lo. Tem que procurá-lo. O único episódio que Jesus vai ao necessitado é em Gadara, porque eram espíritos territoriais. Mas os outros episódios, os doentes vinham a Jesus, os endemoniados vinham a Jesus. Ele curava todo mundo, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, todos os que iam a ele, todos ele curava. Mas era preciso ir a ele. Às vezes ele perguntava: o que queres que eu te faça? Eu quero ser curado. O rapaz era cego, gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Claro que ele não queria um abraço. Mas Jesus pergunta: o que você quer? Eu quero ver. A manifestação da busca é que dá resposta. A salvação é para todos, mas só é salvo quem vem à cruz. A bênção é para todos, mas só recebe quem vem para a cruz. Na verdade, a cruz é um depósito rico, poderoso. Mas Jesus está lá disponível. Hoje temos 8 milhões de habitantes sobre o planeta. 8 bilhões, perdão. Todos estão salvos? Não. Quem está salvo desse contingente de 8 bilhões? Quem foi a Jesus e recebeu o sacrifício. É preciso ir a ele. Esse homem vai a Jesus, ele tem fé. Que se Jesus fizer um toque na filha dele, colocar as mãos sobre a filha dele, ela vai viver. Ela está morrendo. Minha filha está à morte. O caso é grave, é grave. Grande multidão o seguiu. Jesus foi com ele, mas lembra que tem uma multidão dificultando o caminhar. Puxando para cá e puxando para lá. Grande multidão seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, contudo, sem ter proveito, indo de mal a pior. 12 anos enferma com hemorragia. Então é só uma doença, é um estigma. Porque essa hemorragia era menstrual, com certeza. Se fosse uma hemorragia num braço cortado, ou numa barriga aberta, ela já teria morrido. Ela sangrava pelas suas entranhas. 12 anos com hemorragia. Talvez o médico aqui dissesse, era uma endometriose, sei lá o que era. Mas ela sangrava, fazia 12 anos. E sabe o que estava escrito na lei? Que nos dias da menstruação a mulher não podia ser tocada, porque ela ficava imunda. Porque o sangue da menstruação era imundo. O sangue da menstruação era imundo. As mulheres usavam paninhos, toalhinhas,